Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e essa é mais uma aula de matemática da turma do segundo ano do Ensino Fundamental 1. O tema da nossa aula de hoje é como medimos um comprimento. A gente vai tentar entender nessa aula que existem muitas, mas muitas maneiras mesmo da gente fazer medições das coisas que estão aí à nossa volta. A gente também vai tentar estimar, medir e comparar alguns comprimentos, usando algumas unidades de medida não padronizadas, ou seja, aquelas unidades de medida que não são as que a gente usa oficialmente, como o metro, o centímetro e o milímetro, mas outras formas da gente poder medir aquilo que está à nossa volta. Mas antes da gente começar, vamos ter certeza de que estamos num lugar confortável e tranquilo o suficiente para a gente poder assistir e ouvir muito bem a nossa aula. Um lugar com uma temperatura agradável e com pouco ou nenhum barulho de distração. Também vamos pegar os materiais que nós vamos usar para essa aula. O nosso estojo com lápis, borracha, apontador, o nosso livro de matemática Buriti Plus 2 da editora Moderna. Se você não tem o livro, não tem problema, porque a gente vai conversar hoje pouquinhas coisas que estão no livro, mas tudo aquilo que aparecer vai estar aqui no nosso vídeo. E se você quiser usar um caderno para fazer anotações ou responder os exercícios, pode ficar à vontade. Se você ainda não está com os materiais ou se tem alguma coisa faltando, pausa o vídeo, vai buscar e quando estiver tudo pronto, você volta e a gente continua. Tudo pronto? Então vamos lá. Como medimos um comprimento? Bom, hoje em dia é muito fácil medir um comprimento, porque nós temos tanto instrumentos de medida para isso, como régua, fita métrica, trena, quanto unidades de medida padronizadas, ou seja, unidades de medidas oficiais para fazer medições, como centímetro, metro, milímetro. Mas ao longo da nossa história nem sempre foi assim, nem sempre tivemos instrumentos de medida ou medidas oficiais. Por exemplo, supondo que você está aí na sua casa e você não tem nenhum instrumento de medida, como que você poderia medir a distância entre as duas paredes que tem na sua cozinha, por exemplo? Uma ideia seria a gente contar o número de passos de uma parede até a outra, talvez. E se nós quiséssemos medir, por exemplo, o tamanho de uma mesa? Nós poderíamos usar as palmas das nossas mãos? E aí poderíamos dizer que aquela mesa tem, por exemplo, 10 palmos. Agora, como um exemplo de que nós podemos usar várias unidades para medir um comprimento, mas também para mostrar como é importante a gente ter unidades padronizadas, unidades oficiais para evitar que a gente cometa confusões, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu há muito tempo atrás, quando a gente não tinha nem instrumentos de medidas e nem medidas oficiais. Era uma vez 2 reinos que estavam em guerra há muitos anos. Este reino era governado pelo rei Alfredo e este reino aqui, da direita, era governado pelo rei Eduardo. Depois de muito tempo brigando, o rei Alfredo decidiu fazer um tratado de paz com o rei Eduardo e decidiu, para isso, convidar o rei Eduardo para jantar e passear pelo seu reino, para que ele pudesse ver como esses muitos anos de guerra destruíram parte do seu belo reino, além de terem feito tantas pessoas sofrerem. O rei Alfredo, que era muito sábio e muito justo, deu então uma missão para o seu mensageiro de confiança, que ele viajasse até o outro reino para fazer o convite pessoalmente para o rei Eduardo. Como se tinha gastado muito durante as guerras, o mensageiro precisou fazer a sua viagem a pé. Ele foi caminhando, 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 e quando finalmente ele chegou no reino do rei Eduardo, ele registrou que a distância entre os dois reinos tinha sido de 6.000 passos,
Ufa, ele tinha caminhado bastante mesmo. Quando o mensageiro do rei Alfredo disse o motivo da sua visita, que era convidar o rei Eduardo para um jantar onde eles discutiriam o fim das guerras que há tanto tempo traziam destruição e sofrimento para os dois belos reinos, ele foi recebido com muita alegria pelo rei Eduardo. O rei Eduardo também tinha muita vontade que a paz fosse feita entre os dois reinos. O mensageiro, então, comunicou ao rei Eduardo que o reino do rei Alfredo ficava a uma distância de 6.000 passos. Eles se despediram e o mensageiro fez a sua viagem de volta para casa. O rei Eduardo tinha ficado tão animado com a proposta do seu antigo adversário, o rei Alfredo, que vestiu as suas melhores roupas e decidiu levar como presente alguns dos melhores pães, tecidos e vinhos que o seu reino era famoso por fabricar. O rei Eduardo, então, montou em seu cavalo e iniciou a sua viagem de 6.000 passos. Opa! O rei estava a cavalo e o mensageiro viajou a pé. O rei pensou que fossem 6.000 passos a cavalo e acabou viajando mais do que ele deveria. Quando ele percebeu que ele não chegava até o reino do rei Alfredo, porque ele já tinha passado, porque 6.000 passos de cavalo são muito mais longos do que 6 passos de um humano, ele pensou na pior alternativa. Pensou que tudo não havia passado de um plano para que invadissem o seu reino enquanto ele estivesse ausente. Ele voltou o mais depressa que o seu cavalo podia se mover, já bastante enfurecido e pronto para planejar um violento ataque ao outro reino. Enquanto isso, no reino do rei Alfredo, ele aguardava com muita preocupação o rei Eduardo, porque sabia que ele já deveria ter chegado para eles jantarem e fazer as pazes. Ele ficou imaginando se teria caído em alguma emboscada no meio do caminho, já que as estradas, por causa das guerras que eles tiveram, não estavam mais seguras. Ele decidiu, então, tentar encontrar o rei Eduardo no meio do caminho e socorrê-lo caso ele precisasse de ajuda. Ele cavalgou tanto que acabou chegando no outro reino, no reino do rei Eduardo. O rei Eduardo tinha chegado pouquinho tempo antes do rei Alfredo, e quando ele chegou no seu reino e viu que não tinha nada destruído nem pegando fogo, ele ficou confuso. Mas quando ele olhou para trás e viu que logo depois dele ter chegado, o rei Alfredo chegou, ele estava furioso. E, assim que colocou os olhos no rei Alfredo, mandou os seus soldados prendê-lo. Antes que os soldados pudessem fazer isso, o rei Alfredo disse: "Por que manda me prenderem quando venho te visitar preocupado com a sua vida?" O rei Eduardo riu e disse: "Ho, ho, ho, não minta. O seu plano foi muito inteligente. Fazer eu ficar cavalgando 6.000 passos para longe do meu povo para deixá-los desprotegidos." Nesse momento, o rei Alfredo, que era muito sábio, entendeu o que havia acontecido. Começou a rir e explicou que tudo não passava de um engano cometido pelo seu mensageiro, que, cansado da viagem, esqueceu de dizer que a distância era de 6.000 passos humanos e não 6.000 passos a cavalo. O rei Eduardo se acalmou imediatamente, pediu desculpas por quase ter causado uma nova guerra entre os dois reinos e aceitou o convite para jantarem juntos e conhecer o reino do rei Alfredo. Os dois viajaram juntos, rindo por todo o caminho do que havia acontecido. E desde então, os dois reinos nunca mais guerrearam entre si. Ao invés disso, sempre que um reino passava por alguma dificuldade, o outro reino ajudava. Poxa vida, vocês viram que confusão?
Enquanto o mensageiro contou 6.000 passos humanos, o rei Eduardo contou 6.000 passos andando a cavalo. Isso mostra que a gente consegue usar vários tipos de medidas diferentes para medir um comprimento que tem o mesmo tamanho, né? A distância entre os castelos é a mesma, eles só usaram medidas diferentes, e isso causou uma baita confusão, eles quase entraram em guerra de novo. É por isso que ao longo do tempo, ao longo da história, nós fomos criando medidas oficiais, como centímetro, metro, milímetro e muitas outras, para que a gente pudesse se entender melhor. Mas como a gente viu, nem sempre a gente consegue usar essas medidas oficiais, ou a gente não tem instrumentos de medida perto da gente. E é o que a gente consegue ver na página 148 do nosso livro, onde tem essa situação aqui. Unidades não padronizadas, ou seja, unidades não oficiais. Antônio e João estão levantando paredes. Esse aqui é o comprimento da parede do Antônio. E esse aqui é o comprimento da parede do João. Só da gente olhar, a gente consegue perceber que a do Antônio é maior do que a do João, né? A letra A diz pra gente: o comprimento da parede de Antônio corresponde à medida do comprimento de, espaço em branco, tijolos. Ou seja, vamos ter que contar o número de tijolos. Então, não estamos usando nem metros, nem centímetros, nem milímetros. Estamos pegando uma unidade, que é a unidade de tijolos, para fazer uma medição. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 tijolos. Letra B. O comprimento da parede de João corresponde à medida do comprimento de quantos tijolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tijolos. No início da aula, nós dissemos que nós podíamos usar as palmas das nossas mãos e as nossas pegadas para fazer medições. E aqui nesse exemplo, eles usaram os tijolos como unidade de medida, para dizer que essa parede aqui mede 10 tijolos e essa parede aqui mede 8 tijolos. Isso foi uma forma de usar unidades não padronizadas, não oficiais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Por hoje é só e até a próxima.